agência especializada em SEO links patrocinados. E eu fui o coordenador ali do guia, junto com os outros colaboradores, né, que é o Rodrigo, que acabou de falar aqui com vocês, da Vitamina. Teve o Antônio não pôde vir hoje, ele está com alguns probleminhas. O Arthur deve vir, talvez ainda. A Helena vai conversar um pouquinho com vocês já também da Carranca. O Leandro da Lobby e a Thais Abrantes, da CRIA. O legal desse grupo, do comitê, é que cada um tem um pouquinho de especialidade em alguma área. Então, por exemplo, alguns falam mais de conteúdo, uns mais de programação, outros são mais focados em, por exemplo, em link building, mas no geral são as agências que são bem especializadas no assunto. Tá? Eu queria só fazer essa primeira apresentação para vocês, mas a Helena vai contar um pouco agora de como é que foi montado o guia, como é que foi esse processo para vocês, e aí depois eu volto para falar mais um pouco. Você não quer ficar sem? Não, não sei. Acho que seria bom usar o microfone. Por causa A gente da não galera recebeu o que tá microfone. ouvindo. É por causa do streaming, né? Alô. Aumentou o som. Alô. Ele só para o streaming, ele não funciona aqui na sala. Sério? Que mico, né? Aqui tá tendo essa parte ao vivo, depois tem um link onde as pessoas vão poder estar escutando ao vivo ou até escutar depois. Bom, eu também estou na Brad desde que era PAD, né? Bom, eu sou diretora dessa gestão e participo aqui de outros comitês também. O marketing de conteúdo é um comitê que acontece sempre aqui na School. E participei da primeira edição do Guia de SEO, que aconteceu em 2015. E o ano passado teve essa demanda de revisar o guia, né? Porque a gente tem sempre as previsões fatalistas, né? O SEO vai morrer, o SEO vai acabar e tal. E a gente, de fato, não acredita nisso. A gente acredita que, pelo contrário, o SEO muda e traz mais trabalhos e mais oportunidades para a gente. Então, em 2016 a gente resolveu, em 2015 a gente fez o primeiro, em 2017 a gente fez a revisão, e aí no começo desse ano a gente lançou o guia, começo não, né? E agora a gente está lançando a versão impressa, porque há uma demanda para que as pessoas tenham algo físico mesmo, né? A versão digital do guia também está disponível no site da Brad. Qual que é a grande questão, né? Muitas pessoas perguntam para a gente por que um guia, né? Por que existe um comitê e por que existe um guia de SEO? O comitê existe porque toda vez que vem do mercado uma demanda, a gente se organiza para os comitês. E SEO é uma demanda de mercado constante. Tá? O guia é fruto de um trabalho de meses, né, desses profissionais que representam a entidade, e ele serve para as agências ou os agentes se balizarem no desenvolvimento de serviços de SEO. Então, ele serve para a gente saber o que entregar. A gente quer que o mercado tenha... Claro que cada agência tem a sua particularidade, tem a sua expertise, mas a gente... Posso continuar? Pode. Então, cada agência tem a sua expertise, mas a gente quer que, ao ser abordado por uma demanda de SEO, saiba como precificar e o que entregar para o cliente, né? As agências associadas têm já um pouco mais dessa visão de como funciona a entidade nesse quesito dos comitês. Mas a gente quer cada vez mais atingir quem está fora da associação também, né? Para entender que existem boas práticas aí de mercado. A gente
Então, foi um trabalho de meses, né, onde a gente desenvolveu o guia. Vou só falar dos capítulos. Ele tem 9 capítulos: planejamento, sugestões e implementações, conteúdo, link building, mensuração, treinamento de SEO, técnicas complementares, carga horária, cargos e salários. A gente entende que os assuntos eles não são estanques, né? A gente até faz um caminho de linkagem aí entre eles, mas entendemos que essa estrutura dá conta de uma demanda completa do que é o SEO. Quer abrir, Dani? Não, volta um pouquinho. Eu vou mostrar, acho que aqui algumas áreas do guia. Isso, então. Vou mostrar um pouquinho. Abre aqui as pagininhas do lado e aí a gente vai direto no coisa. Aqui, esse fluxo é legal, né? Então, o guia ele é ilustrado, tem alguns itens aí onde a gente detalha um pouco mais, né? Aqui é site que a gente já conhece, tem exemplos, o Daniel vai apresentar alguns cases de clientes da Degas. Só mostrando um pouquinho do guia, todo mundo tá com ele em mãos, né? Abre essa. Então, assim, é um guia tanto para quem quer trabalhar com SEO, né, quanto para quem já trabalha com SEO e quer saber como mensurar esse trabalho, como vender esse trabalho de uma maneira mais rentável também para a agência. Tá? Aqui tem métricas, por exemplo, tem print de algumas ferramentas que a gente usa e recomenda. Acho que é isso, basicamente, que eu queria mostrar para vocês. O guia é um guia feito a 12 mãos, e não mais até, porque tem revisor, designer, diagramador e tal, mas é um guia que não é nosso. O guia é da associação e a gente já entende que, sim, em 2019 teremos revisão. Só para vocês entenderem como funciona um pouco o comitê, na primeira reunião da primeira edição do Comitê de SEO, a gente tinha mais de 40 pessoas na sala para começar. Terminamos com 7, 8. E aí, na segunda edição também. Daí já começamos mais modestos, com umas 10, 12 pessoas. E, ao longo do tempo, ficamos nós. Por quê? Porque dá trabalho, tá? Então, depende de uma dedicação nossa aí de desenvolvimento de conteúdo e tudo mais. E eu tô com o coração partido que o pessoal do guia de marketing de conteúdo está lá trabalhando e eu vim aqui falar com vocês, mas quando tem 2 filhos é assim, né? Tem que dividir a atenção, tá bom? O Daniel vai mostrar mais algumas coisas pra gente. Eu queria fazer até uma pergunta, até para conhecer um pouquinho de todos vocês, mas quem aqui é da área de marketing digital, que trabalha em agência no momento? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Legal, é a grande maioria. E quem aqui é apenas cliente, ou seja, não é de agência, mas alguém que atua na área? Ah, bacana. Legal. Então, acho que a maioria aqui também está realmente assim, para receber um conteúdo importante, que seja relevante para todos vocês. Eu vou dar aqui... A gente falou um pouco do guia, porque é importante, obviamente, como é que foi feito, que ele foi feito realmente com muito carinho, mas, obviamente, assim, eu vou dar algumas dicas de SEO, falar um pouco da importância do SEO, e depois a gente vai trabalhar também com algumas perguntas e respostas para vocês. Eu sei que alguns de vocês devem ter algumas dúvidas, algumas a gente pode responder, outras não, mas acho que é mais ou menos isso. Deixa eu só passar aqui agora para o slide de novo. Bom,
importância do SEO, né? O que ele é o SEO, né? O SEO, no final da história, a gente está buscando um reconhecimento da nossa marca. Hoje em dia você está ali no pódio do Google, dá uma sensação de que eu conquistei essa Olimpíada. Nós estamos em primeiro lugar, eu sou esse melhor esportista da nossa área, então a gente é muito focado, é muito importante isso. Eu vou destacar algumas vezes dentro deste painel, onde a gente fala que SEO ele é posicionamento. Então é muito frequente, às vezes, eu ir tanto em cliente, como até às vezes em outras agências, e eu descobri que as pessoas estão mandando um gráfico, por exemplo, de quantas sessões aconteceram, qual foi o fluxo de visitantes. Eles são, sim, itens importantes, mas o final da história, para uma agência de marketing, pelo menos, mandar um resultado, é a gente saber, mas eu estou em primeiro lugar em alguma palavra, então eu sou uma empresa de tênis. Nós estamos em primeiro lugar com, por exemplo, loja de tênis, ou, por exemplo, tênis Adidas vermelho, é isso que a gente espera. Agora, a gente não pode ser, por exemplo, cobrado de, olha, mas o fluxo de visitantes no meu site caiu. Isso já aconteceu na nossa agência, então eu já tive um momento onde o cliente, olha, não, mas está caindo o número de pessoas e visitantes. E é muito interessante isso, até argumentar com as pessoas, porque a gente não tem como garantir que, por exemplo, que todo mundo desta sala aqui, eventualmente, vá navegar no Google hoje. Mas pode ser que todas as pessoas naveguem amanhã ou ao longo do mês tenha uma média. Mas não dá para você garantir nenhum tipo de volume de pesquisa. Isso nem o Google tem como garantir. Mas posicionamento, nós agências temos como fazer um trabalho que faça com que vocês cheguem nesse pódio, né? Então, eu tenho uma analogia de SEO que é bem Olimpíadas. Eu tenho que praticar meu esporte todos os dias, todos os meses, para a gente chegar lá e subir nesse ranking, né? E estar na primeira posição, ganhar essa medalha de ouro. Então, eu acho que essa analogia serve bastante. Se eu hoje estou fazendo todo o meu treinamento com o meu técnico, com várias pessoas da nossa seleção, eu posso garantir que eu ganhe essa medalha de ouro. Mas se eu parar, por exemplo, por 3 meses de treinar para essa Olimpíada, será que eu vou conseguir estar nesse pódio? Então, é muito semelhante, tá? É um projeto que é frequente, é estável, é mensal, é um projeto que vocês têm que dar essa continuidade, tá? Eu acho que a outra importância do SEO, claro, a gente quer gerar vendas, eu quero gerar leads para a nossa empresa, então eu quero sim ter um foco. Só que dentro desse guia, a gente deixa claro que conversão, por exemplo, metas, pessoal preenchendo o formulário de contato de vocês, ou telefone tocando, não pode ser uma estratégia de SEO, ela pode ser uma estratégia de conversão. Por isso que dentro do guia, a gente vai colocar isso daí como outras formas de trabalhar com SEO, são umas técnicas complementares, mas não são as principais. Mas claro, eu, por exemplo, sou um empresário, eu tenho uma loja de tênis, de novo. Eu quero, que no final da história eu quero dinheiro no meu bolso, certo? E esse trabalho pode acontecer, mas você tem que ter um site que esteja se comunicando bem com o público, você tem que ter um site que seja rápido, tem um site que você tem que ter um atendimento dentro da sua empresa de telefone ágil. Então são vários fatores para você conseguir, obviamente, fechar uma venda. Sim, são outras técnicas, por exemplo, links patrocinados. Eu até vou diferenciar para vocês o que é links patrocinados e SEO. Aqui no final, dentro do guia, a gente aborda bastante isso. É bem interessante, mas onde eu quero tentar explicar é que, por exemplo, nada adianta eu ter o melhor site e, por exemplo, estar na primeira posição. Vamos supor que eu seja uma empresa de consultoria financeira, tá? Então, eu estou na primeira posição do Google. O que aconteceu? A pessoa foi lá, clicou, você estava na primeira página do Google, ela clicou, se interessou, pegou o telefone e ligou para vocês. O telefone tocou, ninguém atendeu. Então você não vai converter. Então eu não posso dizer que o SEO pode ser uma das finalidades dele a conversão, porque não depende, por exemplo, da agência ter feito um bom trabalho. Exatamente. Então o SEO foi bem feito, você está na primeira posição, mas não quer dizer que a empresa fechou o negócio. E eu estou falando isso porque eu tenho um cliente específico nosso, que é um centro de dermatologia, e eles
depois de um tempo, eles chegaram para a gente e falaram assim, olha, eu não estou gostando muito do trabalho de vocês. Estou sentindo que não está dando muito resultado. Aí o que a gente fez? A gente instalou um sistema de call tracking para eles. O que é call tracking? Eu coloco um número de telefone específico para a campanha, que não é o telefone da empresa, né? E aí esse número de telefone, na hora que toca, a gente consegue rastrear tudo. Eu consigo rastrear o número do telefone, eu consigo gravar essas ligações, que é interessante, e eu consigo também saber qual foi o dia da semana, qual foi o melhor horário e tudo mais. Com isso, o que a gente descobriu? A gente descobriu que 30% das ligações para esse centro de dermatologia não eram atendidas. 30% é muita coisa. Então, se você pensa, por exemplo, de 100 contatos que poderiam ser seus pacientes, 30 pessoas não foram atendidas. E a gente está no mundo digital. As pessoas querem o quê? Agilidade, não é? A gente quer ligar para um lugar, a primeira coisa que eu quero é ser atendido. Tá? Então, por isso que fica um pouco dessa história. Mas só para finalizar esse case, que é interessante, depois que a gente instalou o call tracking, o que a empresa fez? Eles reestruturaram toda a equipe deles de atendimento. Né? Então, trocaram pessoas, recapacitaram as pessoas, e esse cliente, hoje em dia, tipo, é super fiel, é um cliente que adora o nosso trabalho, obviamente, e está sempre analisando a equipe de atendimento. Tá? A área comercial é sempre muito importante. Bom, legal. Como você chama? Máurea. É o seguinte, eu até vou pedir para vocês assim que no meio aqui desse painel, a gente vai deixar para o final perguntas e respostas, até para dar agilidade aqui para todo mundo. Mas respondendo aqui para você, não existe nenhuma relação do Google de links patrocinados com SEO. É como se fossem dois robôs diferentes, tá? São duas plataformas diferentes. E se você for pensar, o Google nem poderia sugerir que você fizesse links patrocinados para ganhar ranqueamento, porque senão seria injusto com quem não quer pagar. E, por outro lado, claro que pode acontecer de você ganhar algum tipo de tráfego no seu site maior, porque você está fazendo links patrocinados, e as pessoas vão te conhecer mais, e aí as pessoas vão podem eventualmente divulgar você, por exemplo, numa rede social, e aí as pessoas se interessaram, seu telefone pode tocar mais em links patrocinados, e você começa a ganhar reconhecimento até de tráfego direto. E isso pode aumentar o seu posicionamento, mas não que tenha relação direta com SEO, é uma forma natural. São coisas distintas, tá? Eles deixam bem claro isso. O Google ele tem todas as políticas traçadas de links patrocinados SEO, tem tipo um guia na internet que vocês podem ler. E as políticas do Google realmente assim deixam bem claro que não existe nenhuma ligação entre os dois mundos. E na prática não tem mesmo, tá? A gente já fez muito teste com isso e realmente não é o que acontece. E, bom, só de novo aqui a importância do SEO aumentar. Então, o tráfego, algumas pessoas, por exemplo, podem ter um blog. Então, você pode ter... A gente já teve um caso no passado de uma pessoa que tinha um blog de cabelos crespos e ondulados. Então, ela não queria conversão, ela não era um salão de cabeleireiro. Então, o que ela queria era tráfego, porque ela ganha em AdSense, ela coloca mídia para o site dela, então a questão é tráfego mesmo. Tá? Então, por exemplo, uma UOL deve ganhar muito com isso também. E, obviamente, que é o que eu falei, faturar mais e gerar mais receita e tudo mais. Mas, de novo, são as técnicas complementares que não dependem só da gente, tá bom? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Acho que eu tenho para trás. Legal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês. Esse daqui ele tem dentro do guia que a gente entregou para vocês. Eu vou mostrar como é que funciona, mais ou menos dentro de uma agência e o que a gente espera, o que vocês esperam de trabalho, tá? Então, a gente vai fazer um trabalho de planejamento, onde eu preciso entender a sua marca, eu preciso entender qual o nível de programação web que vocês têm, eu preciso entender
qual o posicionamento da sua empresa, qual que é a sua concorrência, o que você espera como resultados. E para isso a gente pode começar a fazer algumas implementações, por exemplo. Mas tem que ser feito um estudo, sim. Então é muito comum, por exemplo, quando alguém contrata, por exemplo, alguma agência de SEO, no primeiro mês ela fica afoita por informação, mas o que vocês estão fazendo, o que vocês estão entregando, e na verdade existe um planejamento que está acontecendo por trás. É um estudo de mercado, literalmente. Aí a gente, com esse estudo, a gente vai definir algumas tarefas, algumas técnicas que a gente vai implementar dentro de um site. Pode ser em criação de artigos, pode ser em programação do seu site, pode ser em vínculo de plataformas Google, entre outras coisas. Mas a gente entra dentro de uma gestão, como a gente chama aqui, uma gestão mensal, onde eu vou fazer sugestões e implementações, trabalhar com conteúdo e mensuração. O conteúdo, como a Helena falou até no evento passado, o conteúdo é rei. Então, o que acontece? Hoje em dia, como SEO, uma das técnicas que eu acho que tem maior carga, maior peso para todo mundo é realmente conteúdo. A gente pode falar aqui de link building, eu posso falar com vocês de programação, posso falar de planejamento, estatística, mas conteúdo não pode parar. O Google está sempre analisando, então vou voltar naquela analogia de Olimpíadas. O Google está analisando, por exemplo, o Daniel com a Helena. Então a Helena está publicando, por exemplo, 2 artigos por mês. E eu, Daniel, estou publicando 6 artigos por mês. Para o Google, é como se eu fosse o porta-voz do mercado. Então ele fala assim, é uma pessoa mais ativa, uma pessoa que está dentro do mercado dele. Então ele vai te dar como se fosse assim, dentro desse item da Olimpíada, eu ganhei uma estrelinha, vamos dizer assim, ganhei um posicionamento. Tá? Então o conteúdo é muito importante. Eu até deixo aqui como um destaque um pouco aqui do nosso painel. Tá? E mensuração. Mensuração, vamos voltar, depois de todo o trabalho que a gente fez, eu preciso entender qual a página do seu site está sendo mais acessada, qual a página que tem a maior taxa de rejeição. Por exemplo, taxa de rejeição é um item muito importante, porque se eu tiver 100% de taxa de rejeição dentro de uma página, a gente entende que tem algum problema. Pode ser que a página esteja fora do ar, pode ser que a página não tenha menor, ou seja, visibilidade ou agradabilidade para um usuário. Então, a gente vai tentar entender com estatísticas, desde fluxo no seu site, desde algumas métricas lá dentro de sessões, visualizações e tudo mais. Tá? Mas destaca um pouquinho na mensuração, um pouco para a taxa de rejeição, que ela é importante, assim como, obviamente, que no final da história, para um cliente que for um cliente de maior peso e queira saber de resultados mais efetivos, ele vai chegar em metas e conversão. Mas como eu falei para vocês, não pode ser foco, mas claro que todo mundo vai estar de olho nisso. No final da história, todo mundo quer girar receita e tudo mais. Tá bom? Então, a gente montou isso daqui dentro do guia para mostrar para vocês que assim, o projeto ele é um projeto que não dá para ser feito, por exemplo, em 30 dias. Então, é muito comum chegar uma pessoa e falar assim, eu quero SEO, mas olha, vocês já estão fazendo o projeto há 2 meses para a gente e eu ainda não me vi na primeira posição. Isso é muito frequente. Acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso. E não é para ganhar posicionamento. Quem estiver ganhando posicionamento em 2 meses está fazendo alguma técnica que não é a correta e que a gente não indica. Tá? Isso pode fazer com que vocês até percam posicionamento ou até pode, eventual, num caso extremo, ser bloqueado do Google. Tá bom? Então, o projeto ele leva, um projeto completo, a gente estima que ele leva 3 meses para ser realizado. Mas o ciclo, tá? Então, entre planejamento, sugestão, conteúdo e mensuração. Então, esse daqui a gente consegue fazer dentro de 1 mês. E esse daqui de planejamento, com todos os restantes, um trimestral. Agora, dá para fazer um projeto completo de SEO em 1 trimestre? Você pode realizar todas as técnicas, mas a gente sempre tem que voltar aquele passo atrás que eu informei, que é uma Olimpíada. Se você fez o projeto completo trimestral, legal, bacana, você fez uma primeira etapa. Mas se o seu concorrente está fazendo há 12 meses e você só fez um trimestre, vamos lembrar que ele já vai estar mais na sua frente, porque ele já vai ter mais conteúdo, ele já atualizou mais o seu site, entre outras coisas. Então, felizmente e infelizmente, é um projeto que tem que ser feito sempre. Não dá para parar para quem está buscando esse posicionamento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui dos olhos do Google para vocês. O que eu quero dizer? Eu quero realmente chamar a atenção para vocês pensarem comigo. O Google, como é que
como que a gente sabe, como que nós, agências, por exemplo, não existe um guia, né, de SEO fora o nosso, mas, por exemplo, o Google não vai divulgar isso para vocês. É como se a Coca-Cola chegasse e fosse assim, ó, a receita da Coca-Cola está aqui. Não tem a receita da Coca, mas a Pepsi chegou numa forma de chegar ali perto, pode gostar ou não gostar, mas está perto ali da Coca-Cola, entre outras marcas que existem por aí. Então, o Google, como é que a gente faz? A gente, obviamente, e até dentro de uma estratégia de marketing digital, a gente está fazendo sempre testes A/B. Então, eu estou testando, por exemplo, se a programação desta forma é mais interessante do que aquela. Eu estou analisando se esse tipo de conteúdo, com essa quantidade de caracteres, está mais interessante do que aquela. Se quando eu coloco um botão vermelho dentro de um artigo e o outro que eu coloco um botão azul, qual que vai me dar melhor rentabilidade, resultado, visibilidade. Então, a gente tem que pensar sempre com os olhos do Google também, como que a gente vai realizar todas essas tarefas. E eu acho que não é tão difícil. Sempre quando, por exemplo, eu, Daniel, me deparo com com alguma dificuldade no SEO, eu vou pensar assim, se eu sou a mesa de diretores ali do Google, estou sentado com todo mundo ali nessa mesa. Qual é a diferença que eu ia fazer, por exemplo, de novo, entre o site do Daniel e o site da Helena, ou o site da Thaís? Então eu vou pensar o seguinte, por exemplo, a Thaís ela fez então um conteúdo que trouxe um pouco mais de visitantes para o site dela. O conteúdo da Helena acabou caindo numa UOL, caiu num Terra, caiu numa Infomoney e ainda está tendo um tráfego interessante. Então, e aí, contrapartida, por exemplo, eu, Daniel, eu só fiz links patrocinados, eu só reprogramei meu site, tirei ele de um PHP tradicional, pus no WordPress. Então, a gente vai tentar entender o que o Google quer de resultado para ele. E o final da história, pessoal, é muito fácil. O Google ele quer que o usuário, quando entra no Google e pesquisa, tenha a melhor experiência, acho que essa é a palavra. Ele quer a melhor experiência para o usuário dele. Então ele não está preocupado nem comigo, nem com eles, nem com ninguém. Ele está preocupado, o usuário chegou no nosso site, ele vai ter uma boa experiência, vai ser rápido o acesso para ele. Esse site que o Google indicou, ele vai ser interessante, vai ser atrativo. Então ele vai fazendo, obviamente, é um robô, não é uma pessoa que vai fazer isso, mas ele vai tentar, de alguma forma, te trazer o melhor resultado, e isso faz com que ele mude essas técnicas, infelizmente, aqui para nós, especialistas aí no assunto, mudar quase todos os dias. Né? Se eu não me engano, teve um relatório que eu recebi recentemente, eu não sei o número preciso, tá? Mas é quase que 300 e poucas técnicas e metodologias que o Google muda ao ano. Então, praticamente, todos os dias hoje, o Google já está mudando alguma metodologia. Tá? Então, isso, obviamente, vai dificultar muito para nós, profissionais aí da área. Tá? Então é bom a gente estar atento e acompanhar e tudo mais. Mas eu deixo esse slide aqui para vocês pensarem comigo. Sempre que tiver uma dificuldade, realmente pensem o que o Google gostaria, né? Como é que ele vai diferenciar então o meu site do outro? Por que eu preciso disso ou aquilo? Tá bom? Então tentem fantasiar mesmo essa história, que eu acho que é o mais importante, tá? E queria comentar também que o SEO, ele é um projeto, obviamente, complexo. Ele não é um projeto que dá para vocês realizarem de uma forma muito simples, não é algo tão rápido, não é algo que você vai conseguir fazer com uma pessoa só, um braço só. O desejado para um projeto de SEO é que vocês tenham dentro da agência de vocês, por exemplo, então uma pessoa para conteúdo, uma pessoa para programação, uma pessoa para planejamento, e que vocês possam eu estou falando isso porque, obviamente, assim, eu conheço, por ser associado da Brad, conheço também bastante donos de agências e técnicas de agências, mas eu vejo que eu já passei por muitos momentos, hoje eu vejo que às vezes o SEO é uma pessoa só e ainda cuida de vários clientes. Gente, isso é muito difícil, tá? Não dá para você chegar lá fazendo desta forma. SEO realmente assim, você precisa de um redator, você precisa de um programador experiente e fazer essa manutenção com uma certa agilidade, tá bom? Pois é.
Não, é muito difícil. Mas é normal, né? Eu acho que, assim, obviamente, vão ter agências que estão começando agora, né? E que vão conseguir, por exemplo, olha, dá para fazer tudo uma pessoa? Talvez, se você tiver só um cliente, se o cliente for um cliente pequenininho, talvez dê para você fazer tudo, mas mesmo assim, claro, é difícil, tá? Mas essa é a recomendação, né? Tenham, por exemplo, então tenha o melhor de conteúdo, tenha o melhor programador web, tenha essa melhor marqueteiro ali dentro, um assistente de marketing, um gerente de marketing para essas ações com vocês, tá? Vou contar alguns cases agora para vocês. No painel anterior, a gente não chegou a apresentar nenhum case, então achei que faltou um pouco. Eu vou contar alguns clientes nossos, só para vocês entenderem o que é um resultado de SEO, tá? A Mies é um site de sex shop, né? Então, eles entraram com a gente, obviamente, com alguns tipos de focos, que ele queria, sim, aumentar as vendas deles, mas eles queriam também aparecer em primeiro lugar com a palavra sex shop, que é muito difícil. Pensa, é como você chegar no Google assim, tênis. É um termo difícil, né? Mas, claro, se você tem bastante visita, você está bastante tempo no ar, facilitou um pouco. Então, eu vou começar por esse gráfico aqui, acho que a maioria deve conhecer, que é o gráfico do SEMrush. Essa linha azul aqui, então mostra que a gente começou aqui na casa de uns 20% do market share deles, e a gente vai crescendo até atingir esse maior patamar, hoje com 55% do mercado deles. Então você vê que há uma transição muito rápida que é de uma hora para outra. Isso é muito comum em SEO. Você ganha as exposições. Quando o Google entende que você é esse campeão dessa Olimpíada, você vai ser ranqueado de uma hora para outra. Mas o Google, ele que primeiro quer conhecer você, ele quer pegar na sua mão, ele quer te levar para o cinema, para até ele poder dar um beijinho em vocês. Mas a ideia é que você faça o trabalho completo para você depois conseguir esse pódio, tá? Então, nesse caso da Mies, então a gente iniciou o ano de 2018 com 16% do mercado e atingimos 55%. O faturamento deles cresceu 215%. Isso é, obviamente, bem relevante. E o volume de pesquisas deles cresceu em 80%. Tá? Então, isso é um resultado de SEO que a gente pode mensurar bem. Vou mostrar um outro case para vocês e com outro gráfico. Esse caso é bem interessante, que é da Lavanderia Alves. Poxa, mas quem é a Lavanderia Alves? A Lavanderia Alves era uma lavanderia assim, de bairro, de esquina. Só que era uma pessoa super focada, objetivada, e queria fazer o projeto com a gente. Ele sabia qual que é a intenção dele de chegar lá, e ele é um empresário muito focado, objetivado. Ele queria, assim, abrir mais 2 lavanderias. Então ele falou, olha, não importa o investimento, eu quero chegar lá. E o foco dele era lavagem de sofá, né? Então, obviamente, a gente fez um trabalho baseado nesse foco deles, né? Então, em janeiro de 2018, olha, a gente tinha 151 usuários no site. Então, nesse momento, a gente está em quase 1.500, é um aumento de 870%. Então, eu estou mostrando um caso de um cliente grande para um cliente pequeno, tá? Só para não ficar mostrando, às vezes, só cliente grande, que eu acho que é o comum. A página 1 do Google, né? Então, antes eles tinham só 4 palavras, hoje eles têm 68 palavras na primeira página do Google. E as conversões deles aumentaram em 680%. Esse gráfico que está aqui embaixo de usuários também demonstra o que eu falei para vocês, que o boom às vezes vem assim de uma hora para outra, e obviamente quando isso acontece é muito legal, a gente comemora, todos nós temos que comemorar com esses resultados, tá? Deixa eu ver se... já vou chegar lá. Dentro aqui do painel, eu só não vou ter um slide para esse de dicas, tá? Mas eu vou dar rápidas dicas aqui para vocês, porque eu já estou quase chegando aqui no final do painel. Mas o que acontece? O Google, de novo, ele tem muitas alterações e acho que ele quer ter muitas alterações também. Mostra, mas por que o Google muda tanto? Obviamente que assim, eles estão mexendo ali dentro da ferramenta deles e do robô deles para todo dia ter a melhor experiência para o usuário, e também porque ele quer estar, obviamente, à frente do Bing, do Yahoo, entre outros. Ele é o líder de mercado, ele quer continuar com isso, tá? Então, acho que assim, as dicas que eu daria para vocês aqui, bem sucintamente, não é só pensar em posição, tá? Mas pensem em leveza do seu site. Seu site tem que estar leve para ser navegado.
Hoje, a primeira palavra que a gente pensa é em mobile, né? Então, todo mundo acessa de mobile. Então, uma das primeiras coisas que eu, Daniel, faço com o cliente, quando chega um cliente novo na nossa agência, eu entro no site deles, mas pelo meu site. A primeira coisa que eu faço, eu não vou no desktop. Por quê? Eu já vou encontrar um monte de problemas. Tá? Ontem mesmo eu recebi uma empresa dessas de dedetizadora e encanamento, porque elas são grandes, eles têm grandes investimentos, essas empresas. E a hora que a gente foi ver o site deles no mobile, eu não conseguia nem enxergar o telefone. Então eu falei assim, olha, para começar, a gente vai ter que reestruturar o seu site, porque você não vai converter dessa forma. Né? Então, e pensa então pense em mobile, tá? Essa parece que é uma dica óbvia, mas comecem acessando o seu site para mobile, vocês já vão identificar bastante problema, e isso vai melhorar vocês na indexação. Tá? A segunda dica que eu dou... e também tem a outra questão, que hoje o Google está mudando o page speed para o Lighthouse, acho que vocês já devem estar sabendo, e isso está fazendo uma grande mudança de indexação também, e de nota que a gente dava antes. Tá? Mas tudo dá para ser bem feito, mas algumas mudanças drásticas aconteceram. Só que eu já vi muito o Google fazer mudanças drásticas e também voltar atrás em questão de 2, 3 meses. Como foi no começo do ano, teve a questão das meta tags. As meta tags, eles fizeram um aumento de, sei lá, dava para ser até 4 linhas escritas e voltou atrás de novo. Então, eles vão testando, né? Eles também fazem o teste AB deles, tá? Então, e acho que a última dica, a grande dica, que é o que está acontecendo, que é o que o Google quer, é obviamente que a gente, pensando de novo em peso do site, é a AMP. Né? A AMP é o Acelerador Mobile Pages. O AMP, o que é? Antigamente, a gente tinha aqueles sites que era web, não sei se vocês lembram, web.tim.com.br, porque eram sites rápidos, e a gente naqueles celulares, na agilidade que a gente tinha, era o que tinha para o momento. Né? Então, e o Google pensou, ele falou, quer saber? Eu sou, hoje em dia, eles são eu ia falar, a empresa de hospedagem, né? Eles são o host mais rápido do mundo. Então, eles reduzem realmente assim, 70% a velocidade do seu site. Então, o que ele fez? Se você hospedar aqui e fizer esse projeto de AMP, tem até plugin para isso, mas vai agilizar a velocidade do seu site, o Google vai cachear seu site, ou seja, vai hospedar parte do conteúdo do seu site, vai agilizar para o usuário vai gostar, então fica bom para todo mundo. Tá? Então, a MP é uma boa dica. Ah, mas isso vai ser para sempre? Não sei. Agora é. E é uma dica importante. Tá? Tá bem focado para blogs hoje em dia. Então, mesmo as empresas que estão trabalhando com... por exemplo, a nossa agência tem blog, a empresa de tênis pode ter blog, a consultoria pode ter blog. Tá? Então, mas o MP está bem focado para blog hoje em dia. Bom, essas são, acho que, algumas dicas que eu queria dar para vocês. Dentro aqui do nosso guia, então a gente também colocou uma seção que a gente pensou muito, que eram umas dúvidas muito frequentes. Tá? Então, vamos lá. Porque essa parte eu vou pedir ajuda aqui do pessoal do comitê também, para que eles possam responder um pouco aqui junto comigo. Mas vou passar só rapidamente cada um. Vou pedir para vocês virem aí ao palco comigo. Por que eu preciso de SEO no meu site? Qual que é a diferença de SEO básico e SEO avançado? O que esperar de uma agência de SEO? Qual que é a diferença de links SEO? Como eu comentei ali para ele. Como contratar uma agência, horas estimadas e tempo médio. A gente vai ser bem sucinto, obviamente, para não delongar aqui com vocês, tá? Mas acho que é uma... E depois digamos que dessa parte aqui do nosso painel, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para a gente, tá bom? Quem quer responder aqui? Por que eu preciso de SEO no meu site? Eu acho... Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que eu tenho um case bem recente e bem bacana para falar por que eu preciso do SEO para o meu site. Eu tenho um cliente lá na produtora que é um portal de conteúdo de turismo. Oi? Ele é um portal de conteúdo de turismo e ele tinha um foco num público específico que era
Ele falava para o trade do turismo, não falava para o viajante, o turista. E aí ele percebeu que ele ganharia muito mais dinheiro se ele falasse para o turista. Porque eu não sei quem conhece o mundo dos blogs, mas assim, é um mundo rentável. Eu brinco, eu tenho minha carreira, o lado B da minha vida, eu tenho um blog, já ganhei bastante dinheiro com o blog também. E aí, nesse dia, eu estava dando um treinamento de SEO para esse cliente com a redatora que trabalha com ele. E ele estava puto da vida, porque ele não estava ranqueando e tal. E aí eu fui explicando, né, dando treinamento de SEO e tal. E num determinado momento ele falou assim, meu, mas dá muito trabalho. Eu falei assim, dá, mas eu vou te mostrar uma coisa. Abri o Analytics do meu blog, que está num período sabático. Eu tenho postado pouquíssimo. Eu, por 3 anos, escrevi no blog todos os dias. Eu tinha contrato com um grande portal. Então, eu escrevia todos os dias. Né? Eu falava muito mais. E hoje em dia, não. Meu blog está bem paradinho. Eu posto 1, 2 vezes por mês. E olhe lá. Mas aí, abri para ele o meu Analytics e mostrei para ele. Eu falei, eu estou sem escrever, mas eu tenho muito conteúdo ranqueado. Então, eu tenho visitas constantes. Quando eu escrevo, e aí fui mostrando no gráfico para ele. Quando eu escrevo, eu tenho picos. Porque aí a gente faz o seeding de conteúdo, né? Divulga isso em mídias sociais, divulga isso em e-mail marketing e tal. Divulga via patrocinado, porque pode ser que seja um publi editorial. Então, gera tráfego para o site de outras formas. Então, eu falei, e eu tenho a mesma audiência que você. O teu conteúdo, ele tem mais posts que eu no site dele, no blog dele. Ele hoje posta 2 ou 3 vezes por dia, mas ele estava fazendo completamente sem técnica. Falei, então, você está aí atirando e acertando a água. Né? Eu tenho mais audiência que você sem escrever nada regularmente. Ele ficou mais puto ainda, mas aí ele entendeu que ele precisava mesmo da SEO para o site. Certo? Tá respondido? Mais de 90% da interação da internet, atualmente, inicia-se numa pesquisa do Google. Essa é a grande resposta por que meu site precisa de SEO. E dentro de mais de 90% de pessoas que interagem com a internet, que iniciam uma pesquisa no Google, quase hoje está batendo 92% ficam na primeira página. Vocês imaginam que o restante fica nas outras páginas. Então, você tem 92% da audiência em primeira página. Se essa resposta não satisfazer o teu cliente, o porquê que ele precisa de SEO, então ele não quer mais, ele abdica de estar no mercado global. É isso que eu gostaria de complementar o porquê do SEO. Agora, a Thaís vai falar. Oi, gente, bom dia. Bom, falando a diferença entre SEO básico e avançado, é difícil a gente falar e determinar limites, né, para esses 2 termos, mas vamos entrar justamente nas dicas que o Daniel trouxe para a gente. Né? O básico do básico, ter um site responsivo, pensar no mobile first, né, que é o que mais se fala hoje, a navegação, a experiência do usuário é fundamental, entraria com certeza no SEO básico. Conteúdo relevante, conteúdo é rei, que a Helena também falou, né? E aonde a gente consegue avançar, aprofundar um pouco mais isso. Existem plugins hoje, principalmente em sites como WordPress, né, que é um dos CMS mais utilizados no mundo hoje, que eles facilitam um pouquinho esse trabalho de SEO para pessoas que são leigas, que não têm um programador ainda para aprofundar esse tipo de coisa, como, por exemplo, o SEO e Yoast. Alguém aqui conhece? Já ouviu falar? Show. Eu diria que esse é o primeiro passo, né? Você, pelo menos, configurar a sua página com termo de palavra-chave. A gente entrando na parte de SEO avançado, aí entra uma série de ferramentas que são necessárias demais, né? O Daniel falou aqui do Google, né?
A gente usa muito o Page Insights, né? O Webmaster Tools também, SEMrush, por aí vai. O que essas ferramentas fazem? Elas conseguem classificar para a gente quais são os melhores termos, como que está a concorrência. Vocês viram o gráfico que o Daniel mostrou, né, do SEMrush, que ele mostra justamente como que está a sua performance com relação ao mercado. Sem monitoramento e sem métrica, não tem como se fazer um SEO avançado. E ainda por cima, a gente tem uma série de questões que aprofundam. Backlinks, o conteúdo, a estrutura do site, quantos portais estão apontando para você de fato, né? O quanto você é relevante, o nível de atualização e frequência que você tem, número de acessos e por aí vai. Como que seria o mundo ideal para a gente pensar num SEO avançado? Como o Daniel falou, planejamento. A hora que você realmente começa planejando os passos da configuração do seu site, mapeia tudo o que você precisa, de erro, de meta, de tag e código e por aí vai, aí sim você consegue construir e sair do nível básico para o avançado. Acho que é isso. Qual que é a próxima? Só vou complementar um pouco, que é o seguinte. Esse é o básico que eu vejo, tá? Normalmente, também quando eu chego, às vezes, desde relatórios que eu recebo por exemplo, de outros clientes que vêm de outras agências que vêm me mostrar um gráfico do Analytics, né? Então, tipo assim, ó, tá aqui o resultado de SEO. Tá, mas o que você fez, né? Isso daí é um relatório do Analytics, você não precisa de uma agência para tirar um relatório para você. E outra coisa que eu vejo muito é que tem muita gente que se baseia que SEO é como se fosse o projeto de SEO on-page, que é o quê? Eu fiz a meta tag, eu coloquei as headings, head 1, head 2, coloquei alt nas imagens e escrevi um artigo. Isso é um básico que a pessoa vai fazer. Agora vai focado numa palavra. Agora, vou ganhar posicionamento com isso? Pode ser que você consiga, se o seu concorrente estiver fazendo menos que você. Tá? Então, acho que é isso que vale pensar. Eu vou falar o que esperar de uma agência de SEO, mas o que esperar dela realmente, de novo, é que acho que a primeira coisa que eu venho em mente é que que a agência mostre para vocês o que foi executado dentro de um mês ou dentro de um trimestre. É muito frequente eu ver também, de novo, clientes chegando na nossa casa ali falando, olha, tá aqui, olha, recebi um relatório de Analytics, mas não. O que a agência fez? Vocês programaram alguma coisa? Vocês colocaram algum conteúdo no ar? Foi feita alguma estratégia de link building? Vocês redirecionaram alguma página que estava com erro do seu site para uma outra? Então, o que foi realizado? Então, o que esperar de uma agência de SEO mostra o que foi feito, mostra quais tarefas vocês executaram. E no final da história, foquem em posicionamento. Tá? Não adianta só chegar de novo e mostrar, olha como aumentou o fluxo de visitantes no seu site. Pode ser um pico porque a Veja falou sobre um assunto importante. Está na moda tênis vermelho, voltando para nossa palavrinha-chave aqui. Então está na moda, foram lá e fizeram. Então vai ter um pico de acesso ao site, mas vai continuar? Se não fizer todas as técnicas, talvez não. Tá bom? Diferença de links e patrocinados SEO. Alguém quer falar? Eu vou falar de novo também. Nessa parte de o que esperar de uma agência de SEO, é importante abordar só um assunto que causou polêmica e saída de um membro do grupo do comitê. Tá? É verdade. Um dos membros do comitê, na época, defendeu que no SEO tinha que ter um capítulo chamado conversão, que conversão faz parte do SEO. Conversão que a gente fala, por exemplo, cheguei à página e fiz um download, cheguei até a página e preenchi o formulário, fiz uma compra, não importa. Isso é uma conversão. E a gente, analisando, o que a gente acredita e acha que é o papel do SEO, realmente é aumentar o posicionamento do site, da página, né, no Google. Então, aumentar o posicionamento, você está na 20ª posição, ele subir de posição, e fazer com que a pessoa, vendo aquele texto lá no Google, ela tenha interesse de clicar e chegar até a página. Chegando até a página, significa o quê? O SEO cumpriu o papel dele, que é levar o candidato até a página. Conversão já é outra disciplina, mas é lógico que as coisas estão interligadas. Se você quer que a pessoa vá até a página, você quer que ela converta, que ela preencha um formulário, que ela faça download de um arquivo, que ela faça uma compra. Então, esse aqui, sobre o que esperar de uma agência de SEO,
Esse é o papel do SEO, é levar até a página. Mas é claro que o cliente, no final, espera que ainda converta, entendeu? Só que o SEO, ele cumpre o papel fazendo isso. Bom, vamos lá agora. Links patrocinados e SEO. Essa aqui eu vou responder de uma forma muito simples. SEO, de novo, posição. Links patrocinados, conversão. Então, não adianta eu só fazer um links patrocinados e não pensar realmente se eu tenho que atingir uma meta. Qual que é a meta? É preencher formulário normalmente, receber uma ligação e hoje, que o que mais está comum, é um WhatsApp, né? Então tem botão para clicar no WhatsApp e isso dá para fazer uma conversão. Então, assim, essa é a grande diferença dos dois. Ah, mas eu posso pensar em SEO também como conversão? Você pode, mas cuidado porque nem tudo depende do seu site para converter. Sim. Eu até gosto de dizer que a gente é um braço comercial do cliente, né? Mas eu posso ser 30% só do braço comercial, pode ser que eu seja 60%, mas eu nunca sou 100% do comercial da empresa para fechar um negócio. Isso, o SEO não pode se responsabilizar, é isso aí. Ele pode até fazer ele pode complementar o trabalho dele, né? Você pode fazer aliado, obviamente, um projeto de SEO ou links patrocinados com conversão no seu site, né? UX, usabilidade, BI e tudo mais. Mas é um projeto aliado, né? Não dá para você, por exemplo, não adianta chegar lá um site que está mais ou menos, né? A gente que é de agência sabe, às vezes chega um site que está mais ou menos ali. Não dá para você converter, não dá para você vender uma história que não vai acontecer. Se eu não passei segurança, se eu não mostrei quais são os nossos diferenciais, você não vai converter. Se o telefone não está visível, às vezes. Não, porque eu estou dizendo assim que nós estamos passando um momento de transição, né, em que anteriormente o SEO ele era também focado nessa conversão. Então, um cliente ele tem essa crença de que o SEO ele vai trazer conversão, que ele vai gerar mais vendas, e aí a relação que ele faz de retorno de investimento que ele faz no projeto é quantas conversões. Vocês estão colocando que não. Só que aí a gente tem como a responsabilidade de reeducar esse cliente, né? Olha, aqui é mais institucional, é posicionamento, é referência de marca, é audiência, né? Você quer, tipo, eu preciso gerar 50 leads e eu tenho como estimar a geração desses 50 leads baseado numa estratégia de SEO? Não mais, né? Não mais. Só que eu vejo que o cliente do outro lado, ele tem essa crença. Então, é onde você tem aquele desgaste todo mês, de ter que ficar defendendo, olha, tá aqui,
se você cresceu em audiência, tem um caso que o cliente cresceu 1000%, como você colocou, mas o cliente está te cobrando ali conversão. Eles ainda cobram mensal, né? De mês a mês eles ainda comparam, que é difícil. Como é seu nome? Patrícia, você veja, a mídia que a gente está falando é muito nova, essa mídia específica do SEO. Fica fácil para resolver isso também. No seu contrato que você vai ter com seu cliente, não vai ter cláusula que você vai ter que chegar um aumento de vendas, mas um aumento de posicionamento, né? Você não se responsabiliza nem base contratual. Pode acontecer, o seu cliente vai ficar mais feliz. Sim, claro. Sim, mas você imagina que o SEO... Sim, mas o SEO, ele não existiria sem uma rede de pesquisa. A gente não existiria sem essa rede de pesquisa. Do mesmo jeito que um cliente também pode fazer o link patrocinado e não fazer o orgânico, ele vai gastar o dinheiro para estar numa posição, mas a conversão também o Google não é responsabilizado, né? O telefone tem que tocar, alguém tem que fechar o negócio, né? Ou ele tem que comprar num carrinho dentro de um e-commerce. Então, a gente parte do princípio mesmo que essa responsabilidade do aumento de venda não é do SEO, mas nós somos coparticipativos, né? A gente quer que o cliente chegue a isso, mas sem uma rede de pesquisa não existe o SEO. E é como o Rodrigo falou, qual que é o objetivo do SEO? É atingir um posicionamento dentro dessa rede de pesquisa, né, que seja atraente ou esteja dentro da proposta que você tem com o seu cliente. E aí, eu acho que é interessante a gente já está meio no perguntas e respostas, que acho que tudo que está aqui a mais, aqui a gente já falou um pouco, mas acho importante a gente considerar que existem as agências especialistas em SEO e em links patrocinados, por exemplo, como a Degas, e existem as agências que fazem um hub com os especialistas para atender o cliente. Então, se você está vendendo um projeto de marketing digital, SEO faz parte, links patrocinados faz parte, marketing de conteúdo faz parte, né? Então, o guia também é para isso, para que a gente mostre para o teu cliente que ele precisa de várias coisas, ele não precisa de uma única coisa, né? A gente sempre quis lançar o guia impresso, porque isso é uma coisa que a gente leva para o cliente e fala assim, então, você precisa de SEO por causa de tudo isso que está aqui, ó. E tudo isso aqui compõe o nosso trabalho de SEO para você, né? Então, isso é um argumento de venda, né? Quando a gente vai para o cliente e mostra que tem etapas, que tem processo, que tem como medir, né? A gente entrega para ele e vende mais fácil o nosso trabalho, né? Então, por isso também a opção de deixar o guia para vocês comprarem on demand no site. Entendeu? Quero 5 cópias, quero 10 cópias para levar para um cliente potencial, ou para um cliente que eu quero ampliar os serviços que eu estou vendendo para ele, né? Acho que a gente, como associação, a gente quer mais que as agências cresçam mais, né? Vendam mais, sejam mais especializadas em cada segmento que elas resolverem atuar, né? Então, acho que isso é importante a gente entender, né? Que SEO faz parte de uma estratégia maior, né? Ele é um item dentro de uma estratégia maior, tá? De marketing digital. Eu queria fazer uma pergunta. Se vocês aqui na entidade têm algum estudo, porque eu procurei aqui e eu não vi. Você acabou de dizer que é uma estratégia composta por vários fatores.
existe alguma coisa que possa indicar se as empresas que se utilizaram de todo esse conteúdo técnico e têm uma assessoria para dar capilaridade para os seus conteúdos, que, como você diz, conteúdo é rei, se tem alguma diferença em relação às que não usam essa técnica de assessoria de imprensa para pulverizar o seu conteúdo? Um estudo que fale especificamente do SEO, eu não conheço. A gente tem cases, né, espalhados no mercado, ok, mas falando de marketing de conteúdo, por exemplo, a gente já tem estudos, sim, falando que o uso do marketing de conteúdo melhora. E SEO é uma estratégia dentro de marketing de conteúdo, né? A gente não vai fazer marketing de conteúdo loucamente e não otimizar o conteúdo. Então, produz um monte de conteúdo para o site e não otimiza esse conteúdo. Ou o site não está estruturado para isso. Então, relatórios, estudos sobre o uso de marketing de conteúdo e o aumento disso em conversão e vendas e melhoria de performance de negócio, isso já existe. Vou fazer o jabá, né? Vamos fazer o jabá? Vamos fazer. Já estou aqui mesmo? Pode, diretor? Então, tá bom. Tá bom. Eu tenho um projeto que chama Market Brief, é uma newsletter semanal, sai toda segunda-feira, que é um compilado e uma análise de dados de mercado e o que está acontecendo no mercado digital. Então, a gente fala desde notícias tipo vazamento de dados, fake news, a gente dá dicas de downloads, eventos, cursos e tal, e a gente sempre divulga relatórios, dados de mercado aí. Então, e a gente usa ótimas fontes. Então, Gartner, Ibope, Kantar, a gente tem um monte de material super top ali sendo disponibilizado na newsletter. Toda segunda-feira sai entre 10 e meio-dia, marketbrief.com.br. Tá? Então, o grande problema das assessorias de imprensa é que elas precisam se modernizar, elas precisam entender que elas precisam, não adianta ter só o conteúdo. Sim, tem muita assessoria de imprensa atuando como agência e já entendeu que não pode só soltar o release e fazer o follow, né? Mas tem que entender também que até o seu release já tem que estar otimizado. Né? Sem um release otimizado, porque hoje em dia o que as pessoas fazem muito é dar copy-paste no release. Né? Ninguém fica reescrevendo. Mas se você já fez um título que tem a palavra-chave, a repetição da palavra-chave ao longo do conteúdo, nesse caso, sim, a gente está falando de SEO focado em palavra-chave. Né? Porque é o instrumento que você tem, é o texto puro que vai para uma ferramenta que pode estar otimizada ou não. Tá? Eu vou só complementar rapidamente. A questão palavra-chave é muito importante. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que você pode fazer, inclusive, tudo bem feitinho. Seu conteúdo está otimizado para SEO. Mas você não usou a palavra-chave que é a mais interessante para você trabalhar. Ah, mas eu já usei essa palavra-chave 10 vezes. Usa 11, então. Usa 12. Até você conquistar. Mas eu vejo muita gente, então, de novo, que faz lá o artigo, aí eu chego para a pessoa e falo assim, tá, mas qual a palavra-chave que você usou aqui no título, descrição, qual que é que você está trabalhando? Não, eu estou falando sobre a empresa no geral. Entendeu? Matador ou instigante, mas que não entrega, né? Não tem a palavra-chave lá. Né? Sim, você tem que fazer. Lembra quando a gente mostrou ali, tem o nosso guia, ele é dividido, sei lá, em alguns capítulos, 9 capítulos. Então, assim, você tem braço de programação, conteúdo, marketing puro e, vamos chamar assim, link building é uma assessoria de imprensa, digital, né, mais ou menos. Então, você tem que fazer um braço geral, tá bom? Eu leio o Market Brief toda semana, muito bom o conteúdo, parabéns. Bom dia. Bom dia, eu me chamo Máurea. Eu tenho uma pergunta aqui com relação a marketing de
vendas, marketing de funil. E eu queria saber até que ponto o SEO influencia nesse sentido, que eu sei que está ali, na parte de cima, né? Tá na tampa, né? Eu acho que o resto está dentro do site, mas até que ponto influencia? Como o Leandro falou, mais de 90% das pessoas começam uma navegação pela busca. E a atração acontece pela busca orgânica. Então, o SEO é assim, um dos fatores principais. Se a gente considerar, por exemplo, que a gente tem tráfego de mídias sociais, e esse tráfego hoje é um tráfego que só com mídia paga, né? Tipo, dentro do Facebook, quem está levando o tráfego para os sites? Pouquíssima gente, né? Quem já tem um engajamento orgânico alto dentro da ferramenta, que é difícil, só os gigantões. Então, assim, uma empresa cliente nossa, para gerar tráfego de uma mídia social para o site, tem que pagar, não vai ser de outra forma. O Marquinhos é danado, né? Vocês conhecem o Marquinhos? O Marquinhos é danado. Então, não dá, ele limita. Então, o SEO é fundamental para gerar tráfego para o seu site e para gerar o processo. O que a gente não pode esquecer, isso é uma conversa que eu tenho bastante com o Fernando. Fernando, se apresente. Fernando é meu par lá no Comitê de Marketing de Conteúdo, é que a jornada do consumidor mudou. Então, essa jornada do funil, ela não existe mais dessa forma funil. Por isso que a gente fala de omnichannel, de estar presente em vários canais, com a mesma mensagem, né? Gera o tráfego, a pessoa entra no site, ela sai, ela é impactada por uma mídia no metrô, depois ela é perseguida por um banner, mas ela está sendo impactada o tempo todo pela marca. E aí pode ser que, num determinado momento, ela voltou para a busca para checar uma última vez o tal do tênis vermelho, e aí ela fala assim, meu, é aqui mesmo que eu vou comprar. Então, o SEO está no funil clássico lá em cima, mas ele está o tempo todo presente na busca, no resultado da busca. Então, precisa do SEO, é fundamental, certo? Oi, eu sou Vitória. Eu trabalho diretamente com e-commerce. E o SEO ele é muito importante, obviamente, para o e-commerce, porém, a gente tem muito conteúdo dinâmico. E isso impacta diretamente no que o Dani falou, do nada aparece um resultado de SEO, só que para o e-commerce ele acaba sendo um pouco diferente, porque você muda nome de produto, você muda nome de categoria, nome de promoção, as coisas são muito mais rápidas. Então, a forma que o SEO trabalha para um artigo de blog é diferente do que ele trabalha para um e-commerce. O que vocês enxergam primeiro quando vai fazer um planejamento de e-commerce? Oi. Acho que e-commerce aqui seria o Rodrigo, né? Mas eu vou tentar responder essa, Rodrigo. Nesse caso que você fala que o teu conteúdo é dinâmico, né? De e-commerce, né? Talvez esteja faltando o planejamento de uma agência de SEO que ele está apontando, mirando para a página errada. Nesse caso, eu vou te dar uma dica muito simples, mas muito eficiente. Não popularize a página final do produto dinâmica, mas crie uma página de uma categoria, de uma família, de uma linha, e é nessa que você vai inserir um conteúdo construtivo e o conteúdo do tracking que a Helena mencionou, que vai gerar em toda a mídia. Tá. É só você mirar a tua força de SEO em outra página, né? Você faz um conteúdo de uma família, ou se você é especialista em um produto, mas muda o nome do produto, mas se você fica com uma família, que ela é similar, você pode apontar as tuas virtudes, as tuas qualidades como e-commerce, né? Isso os grandes já fazem. Se você pegar a Amazon mesmo, você vai ver o produto final da Amazon, mas você vai ter várias landing pages que vão falar da categoria, da família daquele produto. Tá? Então, às vezes, é só o alvo aí que está indo para uma página que é dinâmica e aí não vai ser difícil você ter um posicionamento constante dela.
Só uma dica, aproveitando que o Leandro falou, que é muito bacana, da categoria. Dia 27 de setembro saiu uma nova mudança de algoritmo do Google, muito importante, onde ele classifica comentários. Então, quanto mais comentário naquele produto você tiver, melhor. Ele já sabe identificar se o comentário é positivo ou não. Se tem reclamações em Reclame Aqui e outros portais, o Google também está acabando com o site. Então, tem vários testes, depois se você puder procurar na internet, que o pessoal mostra gráficos da alteração da Analytics muito drasticamente por conta de um comentário negativo em um desses portais de reclamação. Então, é sempre bom pôr rating, né, classificação ali nos comentários e instigar as pessoas a comentarem positivamente. Isso agora também vale bastante para o Google. De setembro. Tem mais uma perguntinha aqui no fundo. Bom dia. Tem um site, tem vídeo, um canal de vídeos no YouTube. Esses vídeos também estão embutidos no site. Para melhorar, o que vocês indicam para melhorar o posicionamento dos vídeos? Trabalhar com o YouTube ou trabalhar o vídeo dentro do site? Muito bem, vídeos. Quem responde? Oi, como é que é seu nome? Antônio. O próprio YouTube a gente considera como uma rede de pesquisa vertical. Tá? E tudo dentro de casa. Né? Hoje você já tem parâmetros técnicos que você pode inserir em um vídeo do YouTube, que vai refletir na SERP lá da rede de pesquisa do Google. Então, você já tem isso dimensionado. O Google já facilitou esse link. Né? E se você... Lá seria assim, você construir no vídeo os mesmos parâmetros igual você faz uma página. Eu acho que hoje chega a uns 70% parecido que você tem de construção desses parâmetros. Tá? E o Google linka isso. Tanto que, se vocês repararem na primeira página do Google, você tem hoje, né, o link patrocinado, o Google Meu Negócio, e você tinha imagens. Cadê as imagens? Foram lá pro fim da página. Quem que entrou? Os vídeos. Então, o Google hoje está dando, vamos dizer, muita visão para que esses vídeos apareçam. Ele ainda não sabe como vai ficar esse posicionamento. Ele está mudando muito. Mas esses vídeos vão ter destaque. Eu acredito, particularmente nos cases que eu tenho lá na minha agência, é que você vai ter a construção 100% igual à de uma página. Então, você vai adotar todas as técnicas que você adota de uma página, vai ser na tua página de vídeo que você tem. Antônio, né? Eu pensaria também, seguindo o mesmo conceito que eu tenho falado para vocês de Olimpíadas, sempre pensa em assim, tipo, o que eu estou fazendo, o que meu concorrente está fazendo. Tá? Então pensa sempre grande, assim, tipo, eu tenho que estar praticando esse exercício todos os dias. Então, um exemplo, o YouTube ele vai diferenciar uma pessoa que tem 10 vídeos para uma pessoa que está postando e tem 100 vídeos, ou está postando toda semana. Então, o Google sempre tenta entender, por exemplo, quão ativo você está. Porque o Google nunca sabe se você, por exemplo, foi um porta-voz hoje, mas amanhã você não é mais. Então, tenta manter essa atividade, que é importante, e boas descrições, e é fluxo. Mas vai mantendo isso que você vai, acho que, conquistar um pódio também, tá? E acho que a dica da Thaís, né, sobre essa mudança do algoritmo que analisa comentários, isso no YouTube, as pessoas comentam muito mais no YouTube do que comentam em páginas de produto ou nos blogs hoje em dia, né? Então, sem dúvida. Aquela competição de novo, né? Sempre. Então, tem 10 pessoas comentando no meu vídeo e ninguém comentou no dela, o Google entende que o seu tem mais atratividade de novo. Então, mas realmente faz diferença, assim, use todas as ferramentas que tem dentro lá do YouTube para você. Pronto, fala o nominho, tá?
Eu sou a Cibele. Ontem eu estava assistindo a um... Mais alto. Eu sou a Cibele. Ontem eu assisti ao curso, tipo um webinar da Hotmart. E aí o rapaz falava que é uma tendência lá nos Estados Unidos, que agora existe essa técnica de SEO para vídeos, para voz, na verdade, né? Você acha que, além de aplicar a técnica de SEO na legenda do vídeo, na descrição, você acha que hoje, assim, não somos, nem chegamos perto ainda das técnicas que existem nos Estados Unidos, mas é importante também aplicar essas técnicas durante o vídeo? Oi, Cibele. Bom, respondendo um pouquinho o que você falou, na questão de voz, tem uma tendência muito grande por conta do Google, que agora ele tem um assistente de voz, né? Não sei se você viu, que é aquele para casa, que você está fazendo uma receita, vai lá e fala, Google, qual que é a receita desse prato? E ele já busca da posição 0. A gente até falou na outra palestra, né, no Google Campus, da importância da posição 0. O que é? Ela é acima de tudo, não sei se você já viu, quando você busca um termo, o Google exibe um parágrafo explicativo desse termo. Então, assim, hoje se a gente tem uma posição ideal, não seria nem a primeira posição do Google, seria a posição 0, porque ali você tem máximo destaque e você já tem um resumo sobre aquele termo. Essa posição 0 também é usada para o assistente do Google de voz. Se você usar, inclusive, o seu assistente agora, do seu celular, você vai perguntar algum termo, ele vai ler a posição 0 que aparece da busca, né? Então, é super importante, sim, mexer com a parte de SEO. E da questão do vídeo, o título pega muito e a descrição dele. Então, é bacana fazer esse link que o Leandro falou, né? Utilizar as mesmas técnicas da página para o vídeo, os mesmos termos e palavras-chave, mas a posição 0 é o que mais está sendo atraída pelo assistente do Google, né? Então, por quê? Porque ele explica rapidamente aquela questão. Então, por exemplo, o que é marketing digital? Se você fizer isso para o seu assistente agora, ele vai pegar o primeiro parágrafo lá acho que é resultados digitais, né, que está com marketing digital agora. Então, pega a vitamina web aí, tá vendo? Que é a posição 0. Então, é bacana a gente sempre utilizar isso, de repente, para a sua área, né, de atuação, já colocar, tentar vincular com a primeira posição, tanto do vídeo, quanto da posição 0 do parágrafo. É muito rápido, você consegue pegar, se você olhar, ele até exibe a imagem do lado do parágrafo. Então, olha quanta visibilidade você tem, né? Ele vincula as duas coisas. Sim. Nesse mesmo webinar, o rapaz falou que ela falou de conteúdo. Ele falou que é muito mais relevante para o Google se você tem um artigo, ou sei lá, qualquer outro conteúdo de pelo menos 2.000 caracteres, não, desculpa, 2.000 palavras, do que um outro blog que tem, sei lá, o dobro do seu conteúdo, só que com menos palavras. Isso é certo? Porque ele falou assim, não adianta você ter o dobro de conteúdo daquela pessoa, só que é um conteúdo, digamos, raso. São textos menores. Isso é certo? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Vamos lá, SEO não tem a fórmula certa nem errada, para começar, tá? Então, o que vai importar no final da história, de novo, a gente pensa na experiência do usuário. Então, o que adianta eu ter, por exemplo, um artigo que tenha 2.000 palavras, com um monte de encheção de linguiça, e se eu tiver um que tenha, sei lá, 200 palavras, seja que engaja, faz a pessoa visitar um outro site, faça ela comprar algum produto. Ou que faça até uma avaliação, como ela falou do blog, a pessoa foi lá e compartilhou o blog, ou está todo mundo falando sobre aquele artigo. Então, é uma somatória de fatos. Não dá para você querer garantir. E, olha, eu como agência de SEO, e olha, eu estou há 16 anos no mercado, eu nunca vi assim, um número que... O Google nunca divulgou esse número, tá? E nem vai divulgar, porque esse é um dos segredos dele. Mas, aí sim, eu acho que o que a gente pode pensar, eu e você, é que se tiver... Vamos pensar de novo, vou pensar sempre nessa analogia de Olimpíada, tá? Eu tenho, então, 2 pessoas
Uma tá com, os dois estão com 200 caracteres ou 200 palavras. Aí sim, talvez ele possa ponderar os dois, se os dois estiverem tão ativos quanto, se os dois tiverem a mesma atratividade, aí se um tiver 300 ou 200. Mas isso não é um fator decisivo, entendeu? Eu acho que pensa em fazer um bom conteúdo não duplicado, um conteúdo que faça com que a pessoa continue navegando depois para um outro site ou para o próprio blog. Isso é o que vai fazer a diferença. Respondi? Quem mais? Aproveitando o gancho do blog, né? Porque antigamente, né, sei lá, quantos anos atrás, nossa, tem que ter blog, tem que ter blog. Aí isso deu uma queda. Hoje a pergunta, qual a diferença de você ter um blog ou você colocar a notícia dentro do seu próprio site que já tem acesso, né? O que mudou isso nos últimos tempos? Fábio. Quem responde para o Fábio? Então, na verdade, a nomenclatura não importa muito. Se é um blog, se é uma área de notícia. Importa que você tem que ter conteúdo ali vivo, focado nas suas palavras-chave e ponto. Entendeu? Não tem diferença. O ideal é que seja uma URL simples, né, numa estrutura, que você tenha os artigos no domínio.com.br/ já a URL do artigo, né, que você não crie diretórios para isso, né? Então, a importância se é blog, se é área de artigo, não importa, tá? Tem que ter um conteúdo sendo publicado, focado na sua lista de palavras-chave, linkados entre si, de preferência com links externos apontando para ele, é isso. Só fazendo um complemento, então, você está falando essas diferenças em cima do SEO, de posicionamento, né? O que o blog ele pode ser mais relevante? Se ele tem mais audiência. Então, isso é um ponto decisivo para ele. Qual que é o ponto para você trazer isso para o teu site? Você vai ter que armar essa página com todas as programações do SEO. Você pode ter um excelente conteúdo, mas aí volta o que o Daniel falou. Se você não foi lá e não trabalhou essa página tecnicamente, né, o blog pode ter mais força, né? Mas não existe mais diferença da nomenclatura. Blog, você pode sair em qualquer lugar, né, esse conteúdo. Depende quais são os pontos que você tem forte nesse lugar. Uma coisa bacana que eu sempre falo para os meus clientes, que o blog, na verdade, ele é um baú que você tem ali de tesouro. Por quê? Você tem todas as matérias com relação ao seu produto, a sua matéria, toda a lista de categorias. Gente, categoria faz toda a diferença, igual o Leandro falou. Porque o cara, ele busca a categoria, já aparece tudo ali. Para ele é muito fácil, mas não adianta só um blog se a gente não pensa na questão da conversão. Eu penso muito assim, qual que é o call to action que tem no final da matéria? Aonde você está levando o cara? Você está oferecendo uma isca digital, você está pegando os dados dele? Porque senão você vira só portal de conteúdo. Pelo menos lá na agência, na Criar, o nosso foco é muito em vendas e conversão. Então, a gente tem que pensar em iscar esse cara. Estou falando do conteúdo, estou explicando para ele, mas, poxa, você pode gostar desse e-book aqui que eu te explico mais sobre o assunto, né? Então, eu gosto particularmente muito do blog por isso. Ali você tem uma riqueza de conteúdo fantástica para aprofundar o conteúdo para a experiência do cliente, né? Então, se ele não achou ali naquele artigo, poxa, do lado já tem uma série de possibilidades para ele navegar, né? O Maurino tem mais uma questão. Tem também aqui? Tá bom. A minha sucinta, vocês já mencionaram, mas não de forma direta. No caso do SEO, um SEO bem feito, bem estruturado, bem organizado, com conteúdo. Eu estou gerando conteúdo no meu site, eu estou ali preocupado com isso. Isso também acaba ajudando a estar ranqueando o meu site no Google. Eu tenho uma estrutura muito bem feita de SEO, gero conteúdo com uma certa regularidade, estou preocupado com palavras, enfim, isso acaba ajudando também? Sim, ajuda. Sempre, né? Se a gente usar todas as técnicas, a gente vai conseguir chegar ali num pódio. Mas lembrando que a gente também tem que monitorar os concorrentes, né? SEO, diferente de
de outros, por exemplo, sei lá, diferente até de um Face Ads, ou de até um links patrocinados, um dos focos do trabalho é você monitorar como é que está meu concorrente ali, o que ele está fazendo. Porque muita base do trabalho que a gente vai executar no dia a dia, o que eu vou escolher como prioridade de tarefa de SEO, vai ser também baseado como está o mapa ali do mercado, onde que eles estão ganhando território. Então, assim, você pode fazer tudo direitinho, mas se você estiver seguindo uma linha, por exemplo, para cá, e tá todos os seus concorrentes do lado para cá, todos de uma vez, pode ser que você não chegue no resultado que você quer. Mas se você fizer, aí olha, eu vou te dizer que SEO não é difícil, ele é trabalhoso. E ele tem que dar continuidade. Se você fizer ele com a frequência, com sazonalidade estável, e você fizer com as técnicas corretas, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Vai acontecer. Pode ter certeza disso. Demora um pouco. Até uma das dificuldades que eu tenho como agência é que às vezes o cliente, poxa, mas você está 9 meses e ainda não senti diferença. Isso é o que a maioria deve escutar aqui. Mas a gente tem que lembrar, olha, é um projeto de longo prazo. Quem quer curto prazo, faz links patrocinados. E alguns segmentos os concorrentes estão trabalhando também. Então é uma corrida mesmo, né? Quem achar o pulo ali, ou a palavrinha, ou o macetezinho que naquele segmento funciona, vai se destacar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Cláudia, eu trabalho em um portal de conteúdo. E aí eu quero puxar um pouquinho da dúvida que ele comentou com vocês, já que vocês falaram de arquitetura de conteúdo. Nós temos um portal que ele já tem robustez de conteúdo, porque ele vem desde 2006. E a gente tem tido dificuldade para se adaptar às mudanças do Google. Então, a gente mantém a nossa estrutura com os diretórios, com as seções, para cada tipo de público. A gente pula para um blog, derruba toda essa arquitetura e publica direto as notícias. E a gente tem tido dificuldade em decidir o caminho pelo qual seguir. Hoje, de portais maiores, assim, que tem robustez de sessões, de conteúdo, o que vocês têm visto de práticas? Como que essas pessoas se organizam para poder ser mais velozes para o SEO? Qual que é o portal? Sua franquia, legal. Olha, eu queria te fazer uma pergunta também, mas vocês fazem todo o projeto interno, então dentro da empresa, ou vocês também contratam pessoas externas, ou freelas, ou agência para fazer isso? Várias agências. Tá. Olha, de novo, eu acho que é muito difícil essa sua pergunta para a gente responder aqui, porque eu tenho que ter um mapa geral. Eu tenho que pegar o seu site, eu tenho que pegar o seu Analytics, eu tenho que analisar o seu Search Console, eu tenho que pegar o SEMrush, e aí eu vou traçar um estudo, que é esse estágio inicial, que é um planejamento. Então, eu não posso te dar uma resposta concreta aqui agora. Eu posso te dar, obviamente, algumas dicas, mas nada acho que vai mudar a sua vida hoje. Tá bom? A gente teria que pegar aqui, todos nós, fazer um case e dar uma estudada. Tá? Mas, de novo, eu acho que nem sempre, eu vejo muito o que você me perguntou. Muita gente falou assim, será que eu faço um site novo? Isso é muito frequente. Não tá legal. Fazer um site novo é bom, mas também um site novo, para você fazer a transição dele de SEO, é bem trabalhosa. E eu vejo muita gente que despenca posicionamento, depois você até retorna, mas é muito complexo e é mais difícil você só ir lá e montar um site novo. Então, se fosse você, eu preferiria primeiro você traçar uma estratégia, analisar todos os conceitos, o que você está seguindo como palavra-chave, analisa seus concorrentes, por que seus concorrentes... A mesma dica acho que serve para ele. Analisa seu concorrente, vê também o que o seu concorrente dá essa palavra-chave específica, lá no caso, o nosso tênis vermelho. Vamos ver o que os 3 principais que estão nas primeiras posições, por que eles estão posicionados. Dá uma analisada no conteúdo, realmente o conteúdo deles é melhor que o nosso? Será que é só porque ele está mais tempo que a gente? Então, estuda um pouco o mercado, pega bons técnicos de programação, bons técnicos de conteúdo e de novo, usa a estatística ao seu favor. Você tem que ver estatística.
vê se tem alguma página do seu site que não está sendo bem acessada, ela é importante para você. Então, pega o Analytics e tem que se aprofundar. Mas, realmente, assim, te dá especificamente para você, acho que seriam 100 coisas para a gente analisar aqui. Tá bom? Mais alguém? Bom, gente, obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo. Todo mundo acho que pegou um guia de SEO. Só lembrando de novo, a gente, então, todos nós aqui somos associados da Abrad, que desenvolve vários comitês como nós, tem de SEO, tem de conteúdo, tem de e-commerce. Vale a pena vocês também depois entrarem no site deles e conhecerem. E também dentro do guia tem todas as agências participantes. E a gente vai estar ali, obviamente, ali para um cafezinho. Quem quiser bater mais um papo ali rapidinho com a gente está aí. Obrigado para todo mundo.
Brechó. Não, obrigado. Brechó também. Brechó também. Quem que fez esse brechó? Essa blusa que eu paguei R$20, nossa, foi uma blogueira que eu sigo. Ela fez um bazar, vendeu por 10. Ela tava vendendo melissa. Custa R$5 por dia. E ela calça 37, eu 39, né? Então, difícil de achar sapato de mulher pra mim. Ela pegou o projetor aqui. Brasil? No Brasil, aqui no celular. Eu me acho Paula. Ela falou, Nath, a minha filha tem 11 anos e tem 1,70 m. Na verdade, 11 anos tem meu tamanho. Nossa, minha filha de 11 anos calça pequena. Ela falou que com 13 anos ela já tinha 1,80 m. Fazer marketing no basquete.